Olá, oi, tudo bem? Deusas e deuses. Hoje eu tô assim, né, bem soltinha, porque, como vocês sabem, além de nós sermos um programa que é sem mimimi, a gente gosta de se aprofundar. E eu tô assim, ó, focada nessa palavra, porque tô cansada de programinha bonitinho só para inglês ver, como se dizia antigamente, né? Não, aqui a gente trabalha com a verdade, aqui a gente gosta de mergulhar. Inclusive, eu estava sendo chamada a atenção da minha co-host, porque eu não consegui ainda fazer o que eu preciso, mas na próxima já terei feito, tá? E ela é a Aline Ferrão, aquela que traz os segredos e os mistérios do sagrado feminino, que, aliás, é uma coisa legal de dizer para vocês, que o sagrado feminino, ele não é uma coisa só. Dentro do sagrado feminino, existem muitas técnicas, possibilidades e etc. E uma delas é a que a gente vai falar hoje, que é o arquétipo da abelha. Gente, isso aí é um negócio. Eu estou falando o título aqui, bem bonitinha, parece que eu sei tudo. Não sei nada. Mas até que eu nem tenho que saber, eu tenho que aprender. Então, Aline, que bom te ter aqui de novo. Coisa boa, tua presença, tua energia. Me conta esse negócio. Como é que é? É apiterapia? É terapia da abelha? É o mel? É o hidromel? Como é que é isso? Me conta desde o início. Então, olá. Sejam todos bem-vindos a esse programa. E é sempre muito bem-vindo estar aqui diante de vocês. O que nós temos para falar hoje? É sobre a medicina da abelha, mas a medicina da abelha sem ferrão. Então, a Aline Ferrão, que trabalha com a abelha sem ferrão. Eu ia dizer isso, ai, adorei. Como começa essa história, né? Essa história na minha vida, como todas as outras, se vocês acompanharem a jornada aqui dentro do Afrodite, a cada encontro eu conto um pouquinho do meu trabalho diante das minhas vivências, mas sempre trazendo todas as terapias ao qual a gente utiliza no dia a dia e que me serviram para eu estar até elevada hoje aqui na frente de vocês. Porque eu sou uma mulher comum, eu sou uma mulher com os altos e baixos, com as fases da lua, sempre oscilando, mas eu tive que aprender a lidar com as sensações do dia a dia, porque a vida continua e a vida está em movimento, e nós não podemos parar diante dos desafios. E para vencer os desafios e obstáculos, o universo ele é muito inteligente, basta nós observarmos os movimentos. E há 2 anos atrás, o meu irmão, Ednon Ferrão, ele disse para mim: Mana, tem um curso do arquétipo da abelha. Tu tem que fazer. É a abelha sem ferrão. Tu tem medo de abelha? Então, é uma abelha que tu pode lidar. E eu disse, o que eu vou fazer com criação de abelha? Né? Mas o arquétipo da abelha me interessou, porque falava bem no cantinho esquerdo assim, do post, arquétipo da abelha sem ferrão, xamanismo. Digo, tá, é meu campo, estou indo lá. E me despenquei para o Lami, no Portal do Amor Divino. E fui lá. Quem ministrava o curso era o Eduardo Magalhães, que é um biólogo. Cheguei lá, digo, o que eu estou fazendo aqui? Aprender a mexer com abelha, como assim? Eu sou uma mulher que eu tenho as minhas limitações. Assim como eu sou uma mãe de santo que tinha medo de galinha, né? Tinha medo de galinha. Isso eu não sabia. Então, assim, eu tenho as minhas limitações. Todos temos, né? E o que acontece? Lá eu estava, dentro deste curso, e fui aprendendo ali sobre a parte prática mesmo da criação de abelhas. Só que quando chegou no movimento do arquétipo da abelha, eu entendi que era por isso que eu estava ali, porque tem muito a ver com o meu trabalho diante do sagrado feminino. A abelha traz uma energia feminina. E se a gente vai buscar historicamente, ela é tida como a lágrima de Ra, a lágrima do sol, né? É assim que surge a história da abelha no Egito. Então, se vocês vão esmiuçar a história, nós temos a abelha como rainha de muitas divindades, né? De muitos cultos também. E hoje eu não venho aqui trazer essa proposta de a gente falar de história, né, porque é só digitar lá no Google que vocês vão encontrar.
mas nós temos que falar sobre a prática da medicina de abelha no dia a dia. A partir deste momento, eu comecei a conhecer a medicina da abelha. A abelha sem ferrão é uma abelha nativa brasileira, né? E este movimento é importante a gente trazer porque nós não valorizamos o que nós temos aqui. E tudo que a gente compra no potinho ali, às vezes é o mel da abelha com ferrão. Ok, tudo certo, não tem nada de errado. Só que as abelhas elas são muito exploradas para que o mel esteja em nossas casas. E muitas vezes a gente não tem noção da importância dela. A gente só come, põe no chá, passa no pão, faz um monte de trabalhos com ela, mas não entende o trabalho da abelha no sentido de operárias, né? E quando eu fui fazer essa imersão dentro do campo da abelha, que tu entra dentro da colmeia, que tu vai fazer esse conhecimento, tu entende que tu tem que valorizar aquele líquido precioso, né? Ah, tu entra dentro? Tu abre a caixinha, né? E a gente Que tem esse processo de pavor. imersão. Bom, mas é sem ferrão, tudo bem, mas a é gente que, tem esse né? processo de imersão. Então, o curso prático, tu abre a caixa, né, da abelha, a casinha da abelha, para tu entender a proposta. E a abelha sem ferrão é aquela que traz os potinhos de mel. Literalmente, ela tem os potinhos de mel. É diferente da abelha com ferrão, que tem a melgueira, que é um paredão ali, né? Não, a abelha sem ferrão, o trabalho dela é muito lindo, muito mesmo. Depois te passo o vídeo, até tu bota nos stories da Afrodite ali. Mas é muito lindo o trabalhinho dela. E a gente vai entendendo o processo de organização daquela colmeia. E quando eu trago para a minha vida este trabalho, eu comecei a estudar e eu também tive conhecimento que psiquiatras já utilizam a indicação da terapia da abelha. Mas de que forma é? Muitas pessoas confundem com a terapia da abelha com ferrão, que é a picada da abelha, né? Essa eu nem conhecia. Tem essa também? Tem, para fazer curas, né? No teu corpo para ativar a imunidade. Mas não é essa a proposta que eu vou trazer para vocês. A abelha sem ferrão, ela está tendo um movimento de acolhimento, onde nós temos meliponicultores, né? Este é o nome que se dá. Eu represento a meliponicultura rosa mística, onde nós estamos inseridos na meliponicultura sagrada colmeia, que produz o hidromel que eu vou servir para a nossa deusa Afrodite Kelly aqui. Para que a gente possa entender que a abelha ela traz para nós, historicamente, né, o hidromel, que é uma bebida conhecida pelos vikings para dar força, né, e energia para enfrentar os desafios. E hoje a gente utiliza o hidromel para tratar também dependências, né, referente a qualquer tipo de vício, mas que tenha que ter um gatilho, né, para que a gente possa se entregar. Então, Nossa. o hidromel ele traz um processo de imersão. Nós utilizamos o hidromel também, como a gente faz as rodas de cura. O hidromel ele traz a proposta de fazer uma imersão onde tu entra num estado meditativo. Basta tu alinhar a frequência. Então, trazendo o arquétipo da abelha, a gente vem organizando ela nas propostas. O que a abelha representa? Organização, persistência, né? Ela traz a beleza da natureza, porque é pela polinização que se floresce, né, a nossa natureza. É pela polinização que o movimento acontece para a nossa alimentação. E as abelhas tiveram um processo que elas estavam sumindo e ainda estão ausentes, né? Elas não estão na presença que elas deveriam estar. Por quê? Começamos a construir demais e tiramos a natureza, né? Hoje nós temos na zona urbana algumas abelhas, sim, só que aquelas abelhas ali, elas trabalham até um raio de 1 quilômetro para buscar água, né? E para buscar o que precisa da colmeia. E como a nossa água ela é contaminada, na grande maioria, se elas vão para a colmeia, elas acabam contaminando a colmeia. O que acontece? Não se deixa entrar, né? A abelha contaminada não entra. E nesse processo de estudos da abelha, a gente vai entendendo que aqui na sociedade, nos humanos, nós humanos, nós não temos esse cuidado que a abelha tem, né? De preservar o coletivo, de preservar quando a gente tem que isolar alguém, não é excluir, mas isolar para se tratar.
E quando a gente trata pessoas com depressão aí com essa função da terapia da abelha, a gente começa a trazer essa proposta de autoconhecimento. Então, como que funciona? Vamos explicar desde o início, né? Tu vai para a terapia, tu vai para o consultório, ou tu mesmo, né, entra nesse autoconhecimento e começa a entrar em contato com uma colmeia. Costumamos a ter cada uma colmeia no Sagrado Feminino, né, onde a gente pode entrar em sintonia através dessa frequência da abelha, que é considerada estar na 5ª dimensão, né? Então, nós estamos num processo de transição e a abelha é considerada estar na 5ª dimensão. Quando a gente entra em estado meditativo, que é por, né, acolhimento de frequência energética, onde a tua mente começa a se limpar do presente e começa a esvaziar, a gente entra na sintonia, né, da abelha. Tudo é um processo induzido de alguma forma, né, terapeuticamente, e ali cada uma começa a se organizar dentro do seu campo familiar. Falando em mulher, mulher está em depressão, ela está querendo desistir da vida. A gente aproxima esta terapia através do relógio humano, onde a gente começa a fazer essa mulher entender os ciclos dos órgãos dela, os ciclos dos órgãos das vísceras, porque a medicina chinesa nos traz essa possibilidade. Quem não conhece o relógio humano, só pesquisar, né, sobre o relógio humano. Eu já ia perguntar o que que é, eu vou ter que pesquisar. Cada órgão tem um horário de despertar, né? E quando a gente fala em depressão, nós temos o nosso pulmão, que é responsável pelas emoções. Ele é responsável por oxigenar e transformar. E a gente começa por ali, pelo pulmão. O horário do pulmão é entre 4 horas e 5 horas da manhã, 4 a 6 horas. E a gente começa já esse processo terapêutico onde a paciente ela vai acordar nesse determinado horário, ela vai utilizar um própolis, ela vai utilizar um mel, dependendo da indicativa, e ela vai começar a se aproximar daquela energia ali. A partir desse momento, o desânimo que ela tem, ela começa a sintonizar com a energia solar. O sol ele começa a ativar no nosso campo energético a partir das 5 horas da manhã. Então, nós começamos a ter a energia masculina, porque o sol é o masculino, e começamos a nos ativar. A depressão nada mais é do que a falta de contato com a natureza. E não tem melhor orientadora do que a abelha. Porque a abelha, ela transita pela natureza, ela conhece a natureza, ela sabe os movimentos, tanto que no inverno ela se recolhe, né? E é onde dá mais depressão quando nós estamos no inverno. Ai, sim, terrível. Né? Porque o sol ele fica mais ameno e aí começa a baixar a nossa frequência energética. Então, a abelha, se tu tem esse motivo, né, de trabalhar com ela, que é a tua escolha, que é o teu autoconhecimento, ela vem organizando assim. E quando a gente vem falar de abelha, nós temos a abelha rainha, nós temos o zangão, né? E nós temos as operárias. Então, a abelha rainha, né, dentro dos nossos estudos, a gente entende que solitária ela não é, mas ela é responsável por toda uma comunidade. E nós chamamos muitas vezes as nossas mães de nossa rainha, né? A minha rainha. Né? Verdade. E a mãe é uma rainha. E a mãe é a abelha rainha. Exatamente, a mãe é a abelha rainha. Se nós temos o nosso sol como masculino diante do sagrado masculino, e cai uma lágrima do sol, vamos falar lendário, né? De forma lendária, caiu uma lágrima do sol e surgiu a abelha, nós temos ali uma representação do masculino, mas que se transformou no feminino e veio trabalhar aqui com nós, né, seres humanos. E dentro de uma família, a mãe, como rainha, ela, muitas vezes, hoje, ela não sabe orientar, ela não sabe mais organizar, ela se perdeu diante do campo familiar. E quando a gente aproxima o arquétipo da abelha, a gente dá força para essa mulher. Quando ela começa a observar que os operários, que poderiam ser os filhos, que são os filhos da abelha, mas aqui no nosso núcleo poderiam ser os filhos,
protegem aquela mãe, trazem o alimento para casa. Quando está frio, protegem a colmeia, não deixam o inimigo entrar, protegendo aquela rainha. Porque ela é a nutridora de todo aquele campo. E hoje a gente para refletir. O que se faz com as nossas mães? Só a mãe protege os filhos, né? Só a mãe doa, só a mãe se dedica. E os filhos vão vivendo, ok, diz o ditado que os filhos são para o mundo, mas não tem um olhar protetor para aquela mãe. E aí essa mãe, essa mulher, ela vai se denegrindo, ela vai se autodestruindo, ela não tem estrutura para levar tudo sozinha, falta acolhimento. Quando a gente traz essa terapia, essa mãe começa a se enxergar como importante, como núcleo de força, como orientadora, como dirigente, e começa a pôr ordem na casa. Tá aí, mas assim, por exemplo, se a gente for pensar nas mulheres que se dizem, né, usam muito o termo de empoderadas, mulheres jovens, enfim, com filhos pequenos ou até sem filhos, a gente também vê uma discrepância assim, no papel, né? Mulheres muito atrapalhadas nessa questão do seu papel feminino. Eu estava contando, antes da gente começar a gravar, que eu pedi para minha ajudante lá em casa, que ela vai uma vez por semana, e aí eu pedi para ela picar uns pedacinhos de carne e tal, porque quando eu chegar eu quero fazer um carreteiro, aquela coisa toda. Isso é a coisa de tipo, eu já sei o que eu quero fazer, já estou organizada, né? E aí, eu fico pensando, eu não vejo isso em muitas mulheres hoje, sabe? Assim, tipo, empoderamento é não fazer nada de feminino. É por isso que eu peguei ranço da palavra empoderamento. Empoderamento é ser masculino. Isso, é só masculino, né? Eu não faço nada, eu não cozinho, eu não isso, eu não... Tá, mas só um pouquinho... Continuamos sendo seres diferentes, homens e mulheres. Podemos sim ter energias, né, um pouco mais masculinas, como no meu caso, que a gente já trouxe aqui, mas o importante eu acho que é identificar e não ir nem 8 nem 80. Não, porque não sei se chega para ti isso, mas eu vejo hoje muitas meninas, falo meninas é ótimo, né? Parece que são adolescentes, mas gurias jovens, assim, e até mulheres da minha idade, com dificuldade de se relacionar por causa disso. Tipo, não. Isso eu faço. Não, isso aí eu não preciso. Se for para fazer isso aí, eu mesma faço. E de abrir o espaço para o outro, porque não é uma coisa fácil. Assim, tô falando por experiência própria. Abrir espaço para outra pessoa fazer, para mim, é bem complicado, porque eu tenho uma natureza controladora. Mas quando a gente se permite, é tudo de bom. Quando a gente aceita que a história... Tu falaste do horário entre 4 e 6 da manhã, né? Esse horário eu tô acordada. Porque é aquele horário que eu acordo. E eu tinha até pouco tempo um sentimento de... Não era bem culpa. Porque eu não sinto culpa. Mas era uma coisa do... Ai, meu filho sai pra escola, né? Meu marido vai trabalhar e eu posso ficar dormindo. Tipo assim, parecia, mas tem a ver com crenças limitantes, obviamente, mas parecia uma coisa meio assim, que vagabundagem, sabe? Isso lá atrás, quando isso começou. Hoje, isso é um processo essencial para mim. Então, eu mando mensagens para as pessoas, né? 4 da manhã, 5, 3, 4, 5, que eu fico acordada. É onde eu tô funcionando e vem as minhas ideias. E quando eles saem, é a hora que eu me sinto assim, ok, agora eu vou me recolher comigo. E esses dias eu cheguei eu dormi tipo 10 da manhã, me acordei 10 para 6 da tarde. Bom, daí eu já estava maravilhada. Tava com a pele assim, reluzente, linda. E já estava ficando escuro. Que eu adoro o escuro, né? Sim. Mas eu acho que essa questão do papel, tem muitos pais fazendo papel de mãe. Eu tenho alguns amigos que, né, assumiram isso porque as mães, algumas em processo depressivo, outras em processo de sou empoderada, então isso não me faz mais, não me cabe mais. Eu continuo achando, e aí parece coisa de velho, né, falar, mas é que assim, eu continuo achando
Porque evolução não tem nada... Isso me parece involução. Porque evolução nada mais é do que eu posso ser uma mulher que tem o meu trabalho, tenho o meu propósito, tenho, né? Mas eu também sou uma mulher que lava roupa, dando exemplos bem práticos, assim, que lavo louça, que arrumo a casa, que dobro roupa, que, sabe, eu tenho o meu lado feminino que ele tem que estar presente em algum lugar. Sim. E o que tu traz, assim, é bem interessante, bem importante, a confusão que se tem. Eu sou empoderada. Eu sou empoderada de quê? Eu sou empoderada de que energia, né? Tu pode ser empoderada, mas quando vê, tu está empoderada do teu masculino. E quando se trata de mulher, se tu tem 50-50, né? Que a mulher sempre tem mais de 50 no feminino pelo órgão, né? O órgão que nós nascemos com ele, que é o útero, que é o receptor. E depois a gente vai se destabilizando, se reorganizando para poder conviver, né, na sociedade. Mas tu se diz empoderada. Eu noto que empoderamento, hoje, ou é a mulher se colocar como total, sensual, fodástica, tô nem aí para o homem, o meu corpo é meu, isso e aquilo, e aquela que tipo, é o padrão executivo masculino, e eu sou empoderada porque eu entrei nesse mercado e eu sou melhor que eles. Então, existe o empoderamento da competitividade. E não é sobre isso, né? Falando de trabalho consagrado masculino e feminino, não é sobre isso. É empoderamento da tua energia. A tua energia ativa, a tua energia primordial, a tua energia de nascimento. Então, quando a gente vai para o reconhecimento da nossa energia de nascimento, é onde a gente se reencontra com a nossa essência. Porque tu sai do útero da mãe, tu vem para o mundo e a sociedade começa a te lapidar. A sociedade que te acolhe vai te lapidando. E tu entende como consciência aquilo que tu viu, que tu sentiu, que tu viveu, né? Só que depois tu começa a fazer uma busca incessante, e essa busca é do teu eu. E esse eu essencial. O que ocorre? Hoje a gente tem milhares de possibilidades. Eu trago o que eu vivo, mas existem milhares. Se tu colocar aqui 100 terapeutas, cada uma vai trazer uma técnica que dá resultado, né? Porque o resultado está na crença. O resultado está na crença. Então, eu trabalhando com o sagrado feminino, eu entendi que eu comecei a trabalhar com a ayahuasca, ok, mas nem todos são para a ayahuasca. Nem todos querem tomar ayahuasca ou continuar com a ayahuasca. Pode tomar uma vez, mas não quer aquela técnica ali, né? Então, a gente tem que oferecer outras propostas que a natureza nos traz. E tem a medicina do cacau também, que é uma medicina que hoje está bem disseminada, mas também nem todos podem utilizar. Quem tem hipertensão, problema cardiovascular, não pode utilizar. Aí nós temos a abelha agora, né? Que é o top do momento. Nossa Miss, né, Brasil, foi para o Miss Universo e levou a medicina da abelha agora como uma proposta, porque o Brasil está sendo visto hoje, como sempre foi, mas hoje está entrando em destaque pelas riquezas que nós temos. E as terapias elas estão entrando em destaque também. Não que a medicina tradicional, a ciência não esteja alcançando ótimos resultados. Só que estamos chegando num topo onde a unicidade está acontecendo, onde tu pode fazer um tratamento intensivo para o câncer, né? Tu vai usar a quimioterapia ali, tu vai fazer aquele tratamento a nível hard para trazer aquela cura para o paciente. Mas o afetivo dele, quem é que cuida? Vai para o psicólogo também, ele vai ali fazer a terapia, né? Que ele aprendeu a fazer tecnicamente e não passa daquilo ali. Aí a gente entra para a espiritualidade, a terapia da alma, a terapia holística, a mental, o holo, é tudo, né? O todo. Então, tem nicho para todos, tem terapia para todos, só que quando a gente se trata como ser humano completo, a gente é feito de matéria, nós somos feitos de mente e somos feitos de alma ou energia.
o nome que vocês queiram dar, né? Mas são 3 segmentos que têm que estar em equilíbrio. E a gente tem que entrar em contato com a natureza. Aí colocamos a abelha agora, porque a abelha não tem vínculo religioso, mas ela tem um cunho espiritual altíssimo, né? Porque ela lida com as forças da natureza. A abelha ela traz para nós e hoje nos obriga, enquanto humanos que estamos perdendo o que temos de natural, a cultivar esta força que é da abelha, sem explorar. Então, quando a gente vem falar do arquétipo abelha, medicina da abelha, existe um movimento onde pessoas estão, por afinidade, colocando em seus sítios, em suas casas, caixas de abelha meliponas, que são abelhas sem ferrão. E essas abelhas ficam muito à vontade, né, de transitar pelo ambiente e nós, mulheres, homens, filhos, família, colaboradores, nós plantamos ervas, né, afins daquilo que a gente precisa para a nossa terapêutica. Então, dentro de uma família onde tem questões relacionadas à hipertensão, é hereditário? É hereditário, porque tem a parte genética, mas tem a questão hábitos. O que eu herdei de hábitos também. Então, vai criando aquele círculo vicioso. Eu tenho hipertensão aos 40 anos, porque meu pai, a minha mãe, meu avô, e aí a gente vai cedendo para a herança negativa, né? Mas também, se eu vou buscar na minha ancestralidade, eu tinha uma tataravó que ela dominava as ervas e viveu até os 90 anos e só morreu dormindo, né? Ninguém sabia o que tinha. Se fosse fazer uma autópsia na época, tinha muitas coisas, mas não sentia, não deixava o psicossomático trazer para o campo real, né? Sim, não ficava reforçando, né? É uma coisa que eu falo muito para as pessoas. A pessoa, sei lá, tá gripada. Vou dar um exemplo, né? Porque teve uma onda aí de vírus, a galera, com esse nosso tempo maravilhoso, que um dia tá 7 graus, outro dia tá 25, né? O pessoal focando no negativo, que é o que eu sempre falo. Assim, ai, porque eu tô gripado e tal, ai, tô muito mal, não sei o quê. Não, tudo bem, tu pode estar mal. Eu mesma já tive mal, a minha garganta é a primeira coisa. Mas assim, dor nas costas, às vezes eu não consigo, eu tenho uma questão tensional na cervical, então às vezes eu não consigo nem mexer o braço direito. Mas assim, se eu ficar falando, por exemplo, o que eu faço? Eu sou uma mulher muito prática. Mas não só por isso. É porque eu acho que assim, ó, tu tá com uma dor, procura ajuda. Pra tratar todos os teus níveis, né? De uma forma completa. Mas procura. Tu ficar... Tem gente que gosta de ficar na queixa, entende? Que é o que eu percebo. A pessoa diz, eu sinto tal coisa. Vou pegar meu exemplo das costas, que é uma coisa que acontece semanalmente. Eu provavelmente tensiono mais esse lado, seja dormindo ou não, ou até questões de preocupação, ou o meu jeito de somatizar tá aqui. O que eu faço? Eu compro um adesivo lá, boto aqui e vou fazer as minhas coisas, entendeu? Aí eu deito, boto uma bolsinha de água quente depois e tal. Eu foco na solução. Eu já vou para... Porque... Se eu fosse me definir, hoje eu sou uma mulher de resultado, de resolução. Assim, tu me traz um problema, eu vou te dizer, tá, deixa eu pensar, 2 minutos, vamos por aqui ou vamos por ali, eu vou querer entregar alguma coisa de bom. Eu não vejo isso em muitas pessoas. Eu vejo as pessoas, sabe, num círculo negativo de coisa, do tipo, porque eu tô assim, porque, como tu disseste, aí botando a culpa nos ancestrais, porque eu isso, porque eu aquilo outro, como se eu pudesse dizer, um exemplo, meu pai operou a coluna, minha mãe também, então agora, certo que eu vou operar a coluna, só porque eu fiz balé 15 anos? Não. E aí vem a coisa da imunidade emocional que eu falo, que eu acho que é a mais importante. Quando tu tá numa repetição negativa, seja pela tua energia, porque tu não tá vibrando bem, ou porque a tua imunidade de fato não tá boa, mas aí tu já não te ajuda nem com os pensamentos, né? E aí é o crucial, né? Que o pensamento é a ponte entre o físico e a alma. Ainda bem, aqui é só luxo, poder, glória e ouro. O que tu está pensando, né? E
O universo, ele entende o que tu sente através dos teus pensamentos. Então, se tu começa a pensar negativo, 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 por mais que tu fale palavras lindas e bonitas, que tu decrete mantras, versos e tudo mais, o que tu está pensando é o que tu está trazendo para o teu timo, né? E esse processo de organização é o que nós temos também nas nossas abelhas, que é o tema. As abelhas elas se organizam. Se tem problema, elas desativam o problemático. Elas desativam o problemático. Saiu uma abelha e voltou com problema, elas deixam no paredão, né? Mumificam e deixam num paredão. Olha! Não entra o problema, por quê? Não porque a abelha rainha deu esse decreto, mas é uma organização para que o problema não chegue lá em cima. Sim, porque daí prolifera. Então, eles se dividem nos soldados que cuidam da porta, aqueles que cuidam de fazer os potinhos de mel, aqueles que guardam o mel, e tem a importância do própolis. Então, assim, em algum momento, né, vocês vão conhecer bem mais esse trabalho, porque existe uma organização, vamos devanear um pouquinho, porque eu posso, né? Eu sou a Aline Ferrão. Isso aí, toma. Tem uma ordem espiritual, né, para quem acredita, que os trabalhadores de luz, os terapeutas que estão ativos, né, quem está dentro de templos, de igrejas, pessoas que estão na dirigência de grupos, líderes, né, sejam quais forem, os universalistas, seja quais forem. Nós temos como responsabilidade trazer ferramentas de autocura para as pessoas, não que nós tenhamos a chave da situação, mas a ensinando as pessoas a serem cada vez mais responsáveis por si diante de qualquer conflito. Então, sendo verdade ou não, o que a gente aprendeu nos últimos tempos, principalmente quando vem o Covid, que nós não sabíamos nos alimentar. E na falta do alimento na prateleira, a gente não sabia da onde tirar os nutrientes. E nesta época ficou muito alta a proposta da abelha, porque a espiritualidade, para alguns e para mim, orientou a utilizar o própolis, utilizar o pólen e se alimentar menos. Então, o pólen da abelha, eu vou chutar assim, né, alto, 1 grama. É um pouquinho na palma da tua mão, te sustenta por dia, com os nutrientes que o teu físico precisa. Não estou falando de quantidade sólida no teu estômago, né? Eu estou falando de nutrientes para que tu não morra, né, por diarreia, desidratação, né, desnutrição. Então, nós precisamos de alguns nutrientes diários e mesmo se alimentando, como se diz, eu me alimento muito bem, eu como bastante, nós não recebemos os nutrientes que precisamos. E no pólen, que é o ouro da abelha, né, nós temos essa possibilidade. O própolis da abelha, tu ingerindo ele diariamente, ele te auxilia na elevação da tua imunidade, né? Então, só aí nós temos 2 produtos honrados ao qual o excesso a gente pode se servir. E quem cria esse hábito de cultivar a abelha não precisa tirar dali e botar num pote. Quando tu precisa, tu abre a caixinha, tu pede licença e tu pega uma seringa e toma a tua gotinha de mel, né? Pega o própolis, tu vai lá e tu vai diluir ele, né? E tu vai fazendo a tua medicina. Então, o nosso trabalho, né, o meu trabalho diante do Rosa Mística, Aline Ferrão, Aline de Oxum, né, é ensinar as mulheres a se tornar mulheres medicina. Eu acredito, embora coloque muitas nomenclaturas para as mulheres medicina, que tem que ter graduações, só falta ter que ter diploma, mas a mulher medicina nada mais é aquela que se conecta com a natureza, aquela que entende e respeita a natureza. Então, nossas ancestrais, nossas bisavós, tataravós eram mulheres medicina. Elas curavam feridas com um emplasto de ervas, elas curavam, né, muitas situações com um pouco de banha. A minha avó com babosa, que tinha no pátio de casa, qualquer coisa, era unha encravada, era arranhão, era não sei o quê,
vamos botar babosa. E aí o jeito que ela cortava, eu observava, porque daí, né, quando ela não tava, eu podia pegar. Tinha todo um jeito para não perder a essência e tal. Então, tá com dor de estômago, toma um chazinho disso, né? Sim. Essas coisas, hoje a gente virou realmente muito para a indústria farmacêutica, né? A gente é muito refém. É a ciência, né? É a ciência ali. Tá fácil? Tá fácil. É objetivo? É prático? É. Mas assim, a longo prazo, não né? precisa tu só utilizar, né, a praticidade. Por praticidade, a gente acaba ficando com um tempo ocioso. Né? E o tempo ocioso está dando vazão a emoções negativas, a ficar remoendo problemas. Né? Então, assim, o porquê que os nossos ancestrais não adoeciam tão fácil como a gente adoece emocionalmente hoje? Porque eles tinham muita coisa para fazer. E quando a máquina parava, era para dormir. Eu adoro, tem aquela frase, né? Mente vazia, oficina do Satanás, uma coisa assim. Meu pai fala muito essa frase. Eu concordo, eu acho que pessoas ocupadas, né, focadas com seus objetivos, a gente não tem tempo, realmente. Mas existe também, daí é uma percepção minha, tá? Se eu estiver errada, me corrija. Que é assim, os nossos, meus avós, falando assim, eram pessoas que não tinham problema de entrar em contato com as suas dores, seus sentimentos. Hoje as pessoas, por que eu falei da facilidade na questão da indústria farmacêutica? Porque entrar em contato com a tua dor exige crescimento. E nem todo mundo quer isso. Tu acha que passa por isso também? Ou tu acha que é só uma questão de por praticidade, assim? Porque daí a pessoa esquece, né? Tem tudo a ver com o que tu falou. A questão de entrar em contato com a dor. E dói, e não quero, né? E não tenho maturidade para isso, então eu vou abafando o caso de uma outra forma. Igual a quando tu citou, eu tenho dores, dores, dores. Eu vou ali, eu pego e coloco um adesivo. Ok, tu tá tratando, solucionando de imediato o que tu tá sentindo, que é a dor. Só que a causa da dor, né? A gente vai deixando para depois. E isso é com todos, a gente vai deixando para depois. Só que quando estoura a boca do balão, tu é obrigado a entender o que está acontecendo, mas poucos querem. Aí onde entra o declínio emocional, que é o que a gente vive hoje, eu falo e eu destaco, depressão. Hoje nós temos um mundo depressivo. Os animais estão depressivos. Verdade. Estão todos depressivos. Por quê? Ao invés de a gente nutrir energia boa, hoje está nutrindo energia ruim. E se no meu campo, no meu raio, né, vamos colocar a 600 metros, né, no mínimo eu irradio o meu raio de luz, raio de força, raio de energia. As pessoas estão recebendo o que de mim? O que eu estou enviando? Então, eu recebo do universo aquilo que eu envio. O que eu estou enviando? O medo de sentir a dor, a falta de tempo de olhar para a dor, ou nem saber onde é que realmente está doendo. Por isso que a gente tem que entender que sozinhos nós não somos nada, nada diante do problema. Nós não somos nada, nós somos o problema. É verdade, nós somos. Porque é isso que eu vejo nas pessoas. Eu vejo as pessoas falando assim, porque eu tenho tal coisa, enfim, ou procrastina. Claro que eu sei, porque quando eu tô com a dor, eu coloco adesivo para remediar na hora, mas eu sei, tipo, eu me estressei com isso, ou estou tensa com aquilo, ou não sei o quê. Porque eu me conheço. Então, assim, o que eu posso fazer, né? Primeiro, exercícios de relaxamento, respiração, né? Olha eu. E ela só me olhando com a cara assim, tipo, tá falando, e tem muito mais coisas que tu tem que fazer e não faz, né? Tem que me chamar atenção, óbvio. Não, mas eu acho legal isso, porque eu vejo as pessoas passando batido, sabe? E daí quando tu vê, somatizou, e a pessoa tá com 3, 4 problemas, e ela tinha um. Sim. Que era tão simples de ela interpretar, né? Vai multiplicando, né? E essa multiplicação é o que ocorreu. E nós, enquanto pessoas que estamos tendo a oportunidade de vir para a mídia, independente se de 10 ou 21 for refletir o que a gente está falando, aquele um refletiu e semeou,
a multiplicação vai acontecer. Então, por isso que eu não me canso de falar, eu sou repetitiva em algumas coisas, mas por que eu sou repetitiva? Porque se não fosse assim, eu não tinha saído do caos. E hoje, quando eu trago esses arquétipos, eu não quero dizer para vocês, olha, em 3 anos eu me tornei bilionária, né? As dificuldades humanas ainda estão seguindo, porque eu demorei 30 anos, 35 anos para me acordar para a vida. Mas eu digo para vocês que em 3 anos o movimento ocorreu de uma forma que eu vivi nesses 3 anos que eu não vivi em 30 anos. E me construí enquanto ser humano, me reconstruí enquanto mulher e aprendi que não é de fora, é dentro. E quando a gente traz essas propostas da natureza, em nenhum momento é banindo o que já acontece dentro da tecnologia, que eu sou aquariana, sou total a favor da tecnologia, mas a tecnologia ao nosso favor e não para nos densificar, né, nos deixar alienado do mundo. A tecnologia para que a gente possa ter mais tempo para olhar para o mundo. Então, dessa forma, a praticidade ela entra na nossa vida para que a gente possa ter mais tempo para a natureza. E a gente acabou saindo dela. Ontem eu refletia, dos meus atendimentos ontem à tarde, de 5 pessoas que eu atendi, 4 eram homens, né? Hoje eu atendi 2 homens. Então, as mulheres eu não estou atendendo mais. Eu fico pensando, cara, elas estão banindo daqui? Não. Na realidade, as mulheres que entraram para o sagrado feminino, elas estão multiplicando agora para as próximas. Então, elas estão conseguindo fazer esse movimento, elas vêm ao consultório só quando precisam fazer um alinhamento, não é mais por socorro, não é mais por urgência. Porque quando elas me remetem uma informação, eu devolvo, né, aquela pergunta e elas refletem o que elas aprenderam e elas vão lá organizar. Então, elas estão se tornando abelhas rainhas do seu núcleo. A abelha rainha, ela é poderosa, ela é, né, a sensação de poder feminino, só que na vida nós também temos que saber que nós somos abelha rainha, sim, e o empoderamento, por exemplo, uma mulher que não cozinha, ok, não cozinha, não aprendeu a cozinhar, ela sabe fazer outras coisas, mas ela pode sim orientar a colaboradora da casa, ou alguém, ou a família, vocês têm que comer isso. A mulher ela tem que ser a orientadora e a nutridora, não entregar a nutrição nas mãos de qualquer um. É isso que eu digo. Eu, no meu casamento, né, meu primeiro casamento e o único até agora, né, mas o meu primeiro marido, ele dominava a cozinha. E eu entreguei a cozinha na mão dele. Entreguei. E hoje, quando a gente conversa, a gente entende que esse foi um equívoco. Ele poderia cozinhar, mas ele assumiu um papel do feminino ali de uma forma que ele que tinha que organizar, ele que tinha que conduzir. E o homem, ele não é emocional. O homem, ele não é aquele sensor do que precisa ou não. Tanto que quando os filhos ficavam doentes, quem saía correndo era eu, porque eu tinha a intuição de que era o problema ali. Né? Ele dizia, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Vamos fazer uma comidinha, um chazinho, uma coisa assim. Então, assim, o homem não tem essa percepção. Então, o homem quer o gostoso, ele quer o viçoso, né? É isso, ele quer agradar, cozinha muito bem. Só que quando a gente vem para a parte de saúde, nutrição, acolhimento, quem dá isso é o feminino. Então, a mulher ela pode ser a mega power da rua, né? Mas ela orienta o que vem do mercado. Agora tu falou, eu lembrei, o meu marido fala assim pra mim, vamos tomar um hidromel, gente, hidromel. Ai, deixa eu tomar. Gente, hidromel. Vamos brindar antes, vamos brindar a abelha. Vamos brindar. Ai, as abelhas, isso aí, bem louco, as abelhas maravilhosas. Vamos beber. Deixa eu provar isso aqui. Que delícia, gente. É diferente, é forte, é uma bebida masculina até. No final, no retrogosto, assim, a gente sente, né? Mas com uma pessoa que tem uma energia masculina, né? Daí já fica super ok. Não, é que eu lembrei justamente disso. Dessa referência que os filhos ficam. Porque hoje eu sou mãe. Eu não era até alguns anos atrás. Mas eu sempre tive uma referência de que
A minha mãe, ela estava atenta assim, no que estava acontecendo no quarto. Ela tem 3 filhos. Acontecendo no quarto de um, de outro e de outro. Ela sabia. E eu a mesma coisa. É um olho no gato, outro no peixe. Então, assim, eu ouço meu marido falando alguma coisa, daqui a pouco, um barulho lá, meu filho já chega em casa, ele já sabe. Cara, chegou da rua, tomar banho. Tem pó, tem isso, tem aquilo. E também para tudo de relaxar, para começar a baixar, né? Aquela coisa toda. Hoje ele já toma banho sozinho. Mas é muito engraçado, porque ele fala assim, ó, passa um tempinho, ele vem em mim. E olha que tudo que ele pede, que é fora da rotina, ele vai no pai dele, que é quem, né, que diz sim para tudo. Mas a referência, e olha que bom me dar conta disso quando tu falas. Ele vem, mamãe, eu queria uma massinha. A mamãe é que faz a massinha, entendeu? É a mamãe é que, se eu tô doente, ele vem de noite, eu tô com uma tosse. Ele nunca dormiu na minha cama, no nosso quarto, mas ele vem do meu lado. Então, eu tô sendo para ele uma referência de cuidado, né? E também o meu marido, quando diz para ele, veja isso com a tua mãe, também tá direcionando, né? Só que eu entendo as mulheres que não conseguem, porque daí podem entrar questões delas. Eu tô falando da minha situação, de um nível de autoconhecimento, de perceber coisas. Eu não sou uma mãe que me desespero, né? Hoje a minha mãe, o meu filho tinha ficado com ela na noite passada, e aí ela falou, olha, ele tá com uma tosse, né? Eu tô sentindo uma secreção. O que eu posso dar? Falei, primeiro tenta o xarope fitoterápico, tal, que a médica já havia, né, prescrito da outra vez. E porque a gente vai por etapa. Eu não sou aquela. Nunca fui mãe. Olha, acho que eu levei ele em pronto atendimento uma única vez. E me arrependi amargamente. Por quê? Porque é uma questão de observação. Eu conheço ele. Então, assim, tem febre. A primeira vez que ele teve febre, que a escola me ligou, eu cheguei. Me ligaram, né? O protocolo normalmente é assim. Ele era bem bebê, ele não tinha nem 2 anos. A escola me falou, o Antônio tá com febre. Aí eu pensei, primeira coisa que eu pensei, mas daí, porque é o meu estilo, mas febre, o que tá incomodando ele? Porque alguma coisa tá incomodando esse guri. Porque ele é bem espiritualizado, assim, ele é bem conectado com o superior, assim, sabe? E aí, cheguei na escola, e aí a professora vem e me fala, a gente deu um antitérmico, ele já até baixou um pouquinho a febre, mas eu queria te contar que ele foi mordido por uma coleguinha. Aí eu falei, bom, primeiro que assim, tu deveria ter me dito isso quando tu me ligou, né, pra falar que ele tava com febre, que eu já te diria que, na verdade, como ele não fala ainda, a única forma de expressar a dor foi sentindo febre. Só que assim, né, gente, eu vou falar pra vocês, ele não foi mordido assim, ó, uma vez. A menina trancou ele dentro daquelas casinhas pequenininha e mordeu umas 6 vezes. Ficou arcada a dentária dela em todo o braço. Ele só gritou na última, porque acho que daí ele entendeu que não era certo aquela brincadeira, entendeu? E aí naquela noite ele teve febre para processar aquela dor. E isso é uma observação que a mãe faz. Tu acha que se eu chegasse, se fosse o meu marido que fosse buscar, ele ia na hora? E isso não é incompetência, tá? A gente não tá dizendo que o homem é incompetente, que não serve pra nada. Pelo contrário, vocês servem pra muita coisa, inclusive. A parte do cartão, inclusive, limitado, a gente tá adorando. Né, Aline? Ó, aqui, ó, já tá fazendo efeito. Viu? Isso aqui é medicina, a gente tem que pensar. Não, mas brincadeiras à parte, é que cada um tem o seu papel. É isso que a Aline tá tentando trazer, e eu acho que de uma forma bem clara, assim, a gente precisa entender. A gente precisa se empoderar do seu papel. Na rua, tu é a fodástica, tu é a pica das galáxias, show de bola. Mas dentro de casa terão coisas que tu não terás como fugir.
Entende? Ainda comentei num outro episódio, o meu irmão, toda vez que a gente se encontra, porque ele não mora aqui, pede o meu estrogonofe, porque é a marca, o estrogonofe, a torta de bolacha eu quero, a minha cunhada já tem. Vê, a minha cunhada tá na minha vida há 10 anos. Então, assim, ela já diz, eu quero a nega maluca, entendeu? Então, assim, são formas de tu, também para outros membros da família, te tornares uma referência, né? Será que não é pelo... As mulheres acham que isso é um peso? Sim. Hoje, sim. Fazer essa coisa olha eu, básica. Básica porque é básica pra mim, tá? Básica pra mim. E pra ti, com certeza. Nem tão básico, né? É que a gente tem... Cansa, né? A gente tem uma forma de pensar, é aquilo que eu digo, sempre tem que ter algumas pessoas que se destacam em determinada função para trazer outras. E sim, eu sinto que hoje... porque eu trouxe a mulher, gente, eu vou trazer a mulher, mas através da mulher a gente vai para a família. A mulher, ela está cansada, a mulher, ela tá perdida, ela está desorientada, foram muitas cobranças, hoje em dia as relações elas são rasas, são muitas mulheres arrimo de família, tem pais também, né, fazendo esse trabalho, né, de arrimo de família, e a gente só olha a mulher, coitada, mas tem pais também perdidos, desorientados para dar conta de uma família. Então, hoje, a partir do momento que a gente traz essa parte terapêutica para todos, como eu disse, homens estão fazendo parte da terapia, estão vindo buscar organização para a família, e a única coisa que eles me dizem, e faz refletir também no meu processo pessoal, porque eu fui uma mulher dominadora, eu fui uma mulher controladora, e... Por que será que ela está aqui, né? Eu saí da minha energia ativa principal. E quando eu me proponho a reorganizar isso e que eu venho nessa terapêutica da medicina da abelha, traz uma consciência para nós que sim, ser uma mulher empoderada, ser uma mulher administradora, ser uma mulher arrimo de família ou gerente, seja o que for, ela não pode deixar de usar essa coroa. Isso, ok. Só que ela tem que respeitar que quem faz o movimento são os operários, os colaboradores, não é ela. E isso é uma dificuldade que a gente tem, nós enquanto mulheres, a gente quer fazer tudo. E não deixa o marido fazer o papel dele, não deixa o filho fazer o papel dele, não deixa a mãe fazer o papel dela. A gente não deixa ninguém fazer o papel. E várias gestoras têm problema, porque elas não delegam e a raiz está toda aí. É a mesma coisa que numa casa. O meu marido tinha uma gerente que ele dizia assim, eu já falei para ela 200 vezes. Uma vez a gente estava conversando sobre trabalho e ele disse, eu já falei para ela, é que ela centraliza e ela fica sobrecarregada. Ele deu o diagnóstico para ela. Só que daí tu vai olhar para a família, tu começa a entender que os papéis estão totalmente trocados, entende? As mensagens ficam... Aí, ali começa o ziriguidum, né? É uma coisa... Eu te digo assim que até dá para usar a medicina da abelha nas constelações e eu faço a estrutura familiar, né, dentro do campo de constelação e é nítido cada um fora do seu lugar. Ninguém sabe essa posição. Então, quando tu fala de gerenciamento, essa terapia pode ser usada por empresas. Eu utilizo para empresas quando eu faço a mentoria empresarial. Então, é algo que está em mãos de cada um aí que quiser utilizar, com respeito, né, à natureza, sem excessos. A abelha, ela disponibiliza os excessos dela para ti, mas tu não deve invadir o campo dela. Então, é essa proposta que eu quero trazer para vocês. Hoje, eu poderia ficar 3 horas falando, mas não temos esse tempo, né? Mas eu quero trazer o seguinte, diante das terapias da abelha, a gente consegue trabalhar o cooperativismo, o sistema corporativo, o sistema familiar, o sistema individual. Basta tu entender onde que é o teu lugar dentro da sociedade, onde que é o teu lugar dentro da tua empresa, onde que é o teu lugar diante da tua família. E, mas não sei como fazer isso. Basta tu dizer sim, eu quero fazer parte disso. Pode ser com a abelha, pode ser com o zangão, pode ser...
sei lá o que tu vai ter afinidade. Mas hoje, como a temática principal é essa, eu digo que da abelha a gente consegue os nutrientes que a gente precisa, tanto para a nossa alma, para o nosso físico, para a nossa mente. Então, ali a gente tem tudo. Num momento de caos total aí, né, se der qualquer situação que a gente não esteja esperando, tu pode estar sem alimento dentro de casa, mas se tu tiver uma colmeia de abelha, tu consegue te manter por um bom tempo. Ó, corte certo, viu, galera? Porque assim, ó, eu ia te perguntar, e como é que é, por exemplo, se eu quero consumir o hidromel, eu posso consumir o hidromel com uma regularidade? Sim. Como é que eu posso? O hidromel, ele é indicado diariamente com um shotzinho, né? Pode ser antes da refeição, né? Ou depois até para tu relaxar, antes de dormir, né? O hidromel, ele é uma medicina que, é claro, tu não vai tomar 2, 3 garrafas, né? E dizer, tô fazendo medicina. Quer tomar? Toma, mas não precisa tomar 3 garrafas para tu ter a medicina. Na realidade, nas nossas terapêuticas, a gente utiliza 100 ml de hidromel, diante de um campo orientado, uma roda com fogo, ou então uma meditação da abelha, uma sintonia 800 Hz, algo assim. E o hidromel, qualquer tipo de álcool, né? Tudo que o álcool ele faz o papel de te transmutar, de te relaxar, no sentido de relaxar a tua pineal também. Por isso que a gente fica tão à mercê de qualquer tipo de energia se tu costuma beber sempre. O que acontece? Por isso que existe o alcoolismo. O alcoolismo acontece porque tu fica à mercê de energias que também querem se utilizar daquele hábito e daqui a pouco tu precisa toda hora do teu dia, todos os dias da tua vida, né? E se torna excesso. Mas quando a gente vem falar de hidromel, a gente tem que lembrar que é uma bebida vinculada, né, aos vikings e que eram um povo energético, um povo de luta, né, e que faziam isso tanto também para relaxar dos momentos de guerra, né, mas ao mesmo tempo para ter força e conexão com o ser divino. Se vocês buscarem nos autos, tem esse processo de conexão com o divino, né, do momento lá. Então, nós temos o própolis, nós temos o mel de cada abelha também, que tem nós temos dentro das famílias das abelhas sem ferrão, algumas já bem conhecidas, que são a jataí, a manda-saia, né? São as duas que nós utilizamos na nossa terapêutica, mas tem outras também que podemos utilizar. Só que são medicinas que eu digo que têm um valor um pouco maior do que a gente está acostumada com a abelha com ferrão, né? Porque a gente preserva ela e a gente só coleta o excesso. Exemplo, agora na primavera, se abre as caixas e coleta os excessos dela, né? E o restante fica para que ela possa utilizar. Dentro de um processo de depressão ou qualquer situação de doença, tu pode ficar próximo de uma caixa de abelha, identificar o movimento dela, elas vêm em cima de ti, elas vêm dançar contigo, isso é um processo afetivo, né, de acolhimento. O que eu quero deixar para vocês, o recado é: observe o movimento das abelhas, que você vai observar o movimento do universo e o que acontece no planeta. Então, observe o movimento das abelhas, né? Elas têm este papel de deixar lindo, colorido a nossa natureza. E se a gente não cuida delas, 80% das espécies que a gente se alimenta, que dão frutos, são extintas. Então, as abelhas, elas são importantes na nossa mesa, no nosso dia a dia, para a nossa alimentação. Se a gente começa a valorizar, quando a gente ensina as mulheres a ter, mesmo sendo em apartamento, as ervas necessárias para que as abelhas possam vir te visitar, isso é magnífico, mesmo que seja na zona urbana, mesmo que seja aqui no Porto Alegre, né? Eu vejo abelhas quando eu ando por aí. Obviamente, a medicina dela vai ter a questão da poluição, vai ter a questão que, se a gente levar para o laboratório, não pode ser utilizada de praxe como um fitoterápico, como algo que a gente pode dar 100% de garantia que é total saudável. Mas vai sim, dentro de manipulações como florais, como chás, né, a gente consegue sim ter um aproveitamento dessa medicina. Do própolis dela, a gente consegue também do mel, a gente consegue da cera.
Então, se vocês puderem conhecer, puderem fazer esse movimento, se quiserem ter essa caixa de abelha junto com vocês, ou no sítio, ou na casa de um parente, existem meliponicultores que dão cursos para que tu possa aprender a lidar com ela. A proposta não é que tu se torne dependente de alguém para lidar com ela, e sim que tu aprenda a lidar com ela. Crianças podem lidar com ela. Então, é uma proposta magnífica que nos traz as abelhas nativas brasileiras, né, para que a gente possa preservar o que é nosso. Não dizendo que o que é externo não é bom, mas a gente tem que aprender a de dentro para fora, né, explorar a natureza, não de fora para dentro. E desta forma, se nós brasileiros identificarmos o quanto que nós temos, tanto de espiritualidade quanto de reserva ecológica aqui, que pode ser utilizada pelo grande planeta, nós vamos ser mais conscientes e vamos ter mais orgulho de viver onde a gente vive. Então, o Brasil ele é considerado, diante da espiritualidade, um dos polos espirituais que tem a capacidade de socorrer a humanidade. E talvez por isso é tão atacado, por isso não é valorizado, porque tudo que se distrai, a gente não consegue ver o que tem por trás de tudo isso. Então, quando vão colocar que é um país, né, desorganizado, é um país onde tem violência, é um país que não vale a pena, que faz com que a gente saia daqui. Só que a gente sai daqui, mas pode ver que tem muitas pessoas vindo para cá, principalmente para a nossa Amazônia. Muitas pessoas explorando aquilo que a gente não quer conhecer. Simplesmente ninguém vai para o Acre verificar como que é feita as medicinas, como que está sendo a lida lá. Não, a gente sai daqui e vai para fora, né? Mas os de fora vêm para cá para valorizar, né? Então, assim, vamos se reorganizar, né? Se reorganizar diante do que a gente tem, que é aqui, é nosso, né? É igual a Cubo. É nosso e é para vocês. Aí. Né? É isso então, aí. Assim, desta forma, a gente tem que se fazer parte, se sentir parte deste todo aqui. Tu pode sair para o exterior? Pode, mas levando o Brasil junto contigo, né? E levando a nossa cultura também. É muito bom conhecer o que a gente tem. E espero que hoje eu possa ter trazido um pouquinho mais das medicinas, do sagrado feminino, da mãe natureza, da espiritualidade para vocês. Independente do credo, independente do que vocês vivenciam no dia a dia. A gente não pode esquecer que, enquanto energia, é só isso que a gente leva desta vida. Isso aí. É só a nossa energia o que a gente resgata de memórias. O restante fica. O que é sólido, o que é matéria, fica. Não vai, não nos acompanha. Então, hidromel. Se quiserem, né, conhecer um pouco mais, quem faz essa hidromel que eu trouxe aqui é a Sagrada Colmeia. Segue no Instagram. Né? Gente, por favor, produção, coloquem o @ aqui, Sagrada Colmeia. Sagrada Colmeia, para o pessoal poder seguir. Então, ali vocês conseguem ter também as orientações com o biólogo responsável, que é o Eduardo Magalhães, que ele traz este olhar. O biólogo ele tem essa responsabilidade diante da natureza, mas muitos se perdem diante dos protocolos. E ele ainda conserva essa função de sempre priorizar a natureza, a defesa da natureza. E quando ele traz as abelhas para nós, ele traz com esse cunho espiritual também, de dizer que a gente tem que observar o movimento das abelhas para entender como que anda o processo natural aqui na Terra. E eu sou grata por essa oportunidade. E hoje eu vim com o meu colar de abelha. Eu já ia dizer, vai falar, por favor, porque esse colar tá assim um luxo só. No último episódio aqui, a Charla estava aqui. Isso, a Charla. E eu fui acompanhando a partir desse momento ali no Instagram. E ela simplesmente postou esse colar, que para alguns pode ser brega, cafona, né? Mas para mim... Ele foi feito para ti. Foi feito. E aí eu chamei no Instagram e eu disse, eu quero. Acabei esquecendo de fazer o Pix. Aí depois, quando eu fui lá na loja, que eu fui lá, tava ela com o colar exposto, digo, é meu, tá me esperando. Viu, era para ti mesmo. Então, eu coloquei ele hoje exatamente para trazer para vocês aqui no Afrodite essa proposta da abelha, que eu já trabalho,
nos bastidores, já trabalho com essa medicina, mas eu quero que ela vá para o mundo, não só por mim, mas por tantos outros que se interessarem por essa cultura, né, e que a imunidade de todos nós possa ser fortalecido. O própolis é vida. Então, que vocês possam ter o própolis de vocês, né? Tá lá, tem no mercado, tem, ótimo, perfeito. Só que nada melhor que a gente fazer o produto que a gente utiliza, né? Então, sejam bem-vindos a esse mundo da abelha. E tu também seja bem-vindo ao nosso mundo. Amei, amei. E que a gente possa, até o fim dos episódios, levar a Kelly para uma imersão. E no último episódio, que ela devaneia aqui com vocês tudo que ela viveu. Isso aí. Gente, e olha que coisa linda, né? Eu sempre falo da sororidade, porque a mulherada adora falar que uma ajuda a outra, uma tem que ajudar a outra, mas no fundo tá todo mundo botando dedo no olho de todo mundo e falando mal de todo mundo. Dá pra contar nos dedos as mulheres que se apoiam, tá? E eu tô falando isso porque eu sou uma mulher que me cobro muito. Quando eu sofri o acidente doméstico que eu falei pra vocês, eu precisei mandar foto, que era a minha sensação era de que eu tinha que provar que eu tinha, né, me machucado, enfim, para o grupo aqui das co-hosts. E elas me deram esse retorno: cuida de ti, a saúde em primeiro lugar. E principalmente a saúde mental, né? Então, quando a gente está com a nossa imunidade emocional ok, a saúde mental ela vai ser uma consequência. Eu adorei, e olha que tri, isso é muito porto-alegrense, mas olha que tri, ela já foi lá na Charla, já pegou uns looks, porque ela tinha um evento na semana passada, então assim, já tem conexão, e é por isso que a gente está aqui, porque conexões nos elevam, as conexões elas nos fazem transcender. A cada encontro com a Aline eu saio diferente, e ela também, certamente, tanto por uma energia ou pela outra. Essas são as pessoas que a gente tem que cultivar, assim como as abelhas estão nos ensinando, não é verdade? Então, esse é o Balacobaco de hoje. Eu amei. Olha como eu amei, que a pessoa, né? Claro. E eu amei mesmo, porque quando eu não gosto eu falo, e a Aline me conhece. Mas eu amei de verdade. Por favor, um brinde aqui, né? As abelhas que tanto nos têm a ensinar e nós sempre a aprender. Programa Afrodite na Cuboplay. É daqui, é para todo mundo, e todo mundo mesmo, porque a gente veio para arrasar. Então, curte, te inscreve, ativa o sininho e vem com a gente, porque aqui é tudo muito poderoso. Um beijão para vocês e até o próximo episódio.